Shalom, shalom, amados. Como vocês estão? Olha só, vamos falar aqui sobre o mandamento de usar tecidos diferentes. Olha só, né? Então, entre laços de lã e linho, qual é o problema desse mandamento se você quebrar? Tem várias nuances aqui que nós devemos usar. Mas já vai curtindo, já vai deixando seu like, já vai comentando, né? Já vai fazendo o triplo X, né? Então, aí, no caso, seria o triplo C, né? Então, vamos para o primeiro ponto. Ela é uma mitzvah, a Torá continua, tá bom? Amém. A Torá continua, né? Nós sabemos disso. E este é um dos mandamentos que está incluído. Inclusive, ele é citado em Apocalipse e em outros contextos. Vocês vão ver bem claro isso, que os apóstolos seguiam, Yeshua seguia, todos seguiam. Né? E nós devemos seguir também. Exploraremos a mitzvah, que é mandamento negativo. Ele é um mandamento negativo porque diz, não faça. Entendeu? Tem não. De não usar roupa de lã e linho misturado, desvendando o significado por trás dessa exclusão milenar, desde Gênesis, que é o início da Torá, até nos escritos nazarenos, especificamente Apocalipse. Compreenderemos a relação simbólica dessas duas fibras com a pureza. Olha só, relação simbólica destas duas fibras com a pureza, as obras dos santos e o testemunho de Yeshua. Vamos mergulhar nas tradições, daí vocês têm que estar focado também. Claro, nas boas. Orais judaicas, desvendando o profundo simbolismo de lã e linho nas escrituras. Então, o mandamento na Torá está em Devarim, Deuteronômio, 22:11. Não te vestirás, começa com não te vestirás com tecido misturado, de lã e linho combinado. Então, qual é a proibição? É qualquer pessoa que pratica a Torá usar lã e linho. Levíticos 19:19 fala, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Aí uma pessoa chegou para mim com má fé e disse, viu, você não pode usar 2 tecidos diferentes. Aí eu vi lá o rabino, ele colocou essa citação de Vaikra, Levíticos, ligada a Devarim, 22:11. Então, a Bíblia interpreta a ela própria, né? O que ensinam no curso teológico. Então, eu peguei para ele disse, mas a Bíblia não explica ela própria? Está aqui, ó. Não, mas não pode. Por que não pode? Porque você está dizendo só? Porque você acha que sua palavra vale mais que a Escritura que está explicando ela mesma. Então, a pessoa ficou sem palavras. Nos mandamentos gerais, são 613. Ele é o 55º, né, primeiro. Né? Então, ele vai ser 551, de acordo com Sef HaMitzvot de Maimônides, né, de saudosa memória. Então, o contexto da Torá ele vai falar sobre a pureza e distinção entre o sagrado e o profano. E parece que o povo perdeu isso daí, de não saber o que é profano, o que é secular, né, não sagrado, e o que é realmente sagrado. Tem sempre, então, um porquê. Na tradição oral sobre lã e linho, o Talmud e Midrash vão discutir as opiniões rabínicas sobre a separação simbólica entre o que pertence ao serviço sacerdotal, linho. Então, veja, já tem o primeiro ponto aqui. Então, o serviço sacerdotal era o quê? O linho. Né? E o uso comum, a lã. Até porque era frio e precisava ser à noite de lã. Era a roupa que era usada. Proibição e santidade. A
ligação da proibição com o conceito de santidade no vestuário do sumo sacerdote. Então, como é a proibição no conceito de santidade? É o vestuário do sumo sacerdote, que era proibido ele usar lã misturada com linho. O sumo sacerdote é a exceção, né? A exceção do mandamento. Veja bem como é a regra. A regra de lã e linho, conhecida como Shaatnes, é dirigida a todos os israelitas e enxertados. Você é enxertado? Comenta aqui se você sou enxertado na oliveira, que é Israel, né? Videira, eu vejo muita gente pregando, tá errado. Veja lá Romanos 11, que é a oliveira, né? Um é a oliveira brava, que é os gentios, e outro é a oliveira natural, que é Israel. Então, agora são um só. Segundo a lei oral, estes princípios são considerados um roquim. Vem de ruquim, né? Vem roque. Ou seja, é uma lei por fé. É uma lei sem uma explicação lógica. Deus mandou e nós obedecemos. Só. Então, por que obedecer isso? Porque o Eterno mandou. Fé. Entendeu? Então, a base da Torá, um dos pontos mais importantes da lei é fé. Está aqui. Então, continuando, vai ter algumas explicações, claro, mas o Eterno, nesses mandamentos, roque, não explica assim uma coisa lógica. Manda simplesmente não misturar. Shalom, meu amado. Então, olha só. A Mishnah e o Talmud abordam essas regras específicas para identificar e evitar o uso de roupas que contenham esta mistura. Me lembro de uma vez que eu estava eu ainda estava no cristianismo, quando o Eterno me deu um sonho com espigas misturadas e uvas não misturadas. Então, vocês vejam, no sonho aparecia no lado milho e no lado de cá uvas. Olha, não se mistura. Torá, até antes eu não sabia, depois que eu vim, não se mistura duas espécies de semente. Tá vendo aí? O Eterno, quando alguém diz assim, tive uma revelação e vai contra a Torá, eu não acredito que foi o Eterno, não. Para os gentios enxertados, a prática do mandamento de não blazer, de não usar, não ter prazer de usar lã e linho, pode ser uma forma de expressar sua identidade como parte do povo de Deus e sua dedicação à santidade. No entanto, a aplicação deve ser abordada com sabedoria, orientação comunitária e uma compreensão clara do propósito espiritual do princípio. Então, é um mandamento, deve ser obedecido, mas tem um princípio e nós devemos entender com sabedoria. Por quê? Porque senão vai ficar legalista. E aí a pessoa... E o mandamento não é legalista. O que é legalista é que eu vou falar aqui, cercas humanas, né? Para obedecer aquele mandamento. Então, se tiver cerca demais, fica muito legalista. O foco não está apenas em obediência legalista, mas uma vida transformada que reflete a santidade e a distinção que Deus deseja para o seu povo. A quem está sujeito esse mandamento? Muito importante aqui, vocês podem comentar. Homens e mulheres. Esta cláusula é aplicável a ambos os sexos. Certo? Para vocês entenderem, eu coloquei cláusula, né? Mas é mandamento mitzvah. Então, fica fácil para as pessoas que forem entrando aqui entender. Já que se trata de uma exclusão geral do uso do vestuário misturado. Certo? Israelitas enxertados, ou seja, tantos filhos de Israel, mas em um contexto messiânico, pode ser observado por gentios. Quem é que vai defender que gentio não é para guardar a Torá? Os ortodoxos. A Torá mesmo, mas porque os messiânicos dizem que a gente
que os gentios é para guardar a Torá também? Porque os messiânicos vê o que a lei diz. Então, se o termo é geral, é para todo mundo. Entendeu? Que escolhe seguir os mandamentos da Torá, mostrando que realmente estão enxertados. Ou seja, se você for pegar o pensamento ortodoxo, às vezes não faz sentido. Eu chamo de pensamento preconceituoso, sem ter realmente medo de estar errando. Por quê? Porque eles dizem que é para guardar as 7 leis de Noa, e nas 7 leis de Noa tem mandamentos dos 10 mandamentos faltando ali. Né? Então, os mineianos, sim, alguns já estão pegando Shalom, Marlene. Tem alguns que já estão pegando ali os 10 mandamentos. Por quê? Porque não completa. Os 7 lá não completa. Certo? Então, vamos lá. Se observar do gentil e escolher seguir os mandamentos da Torá, mostrando que realmente estão enxertados e salvos. Se ele está enxertado na oliveira, ele tem os mesmos direitos e deveres. Exceções. Quem é que é a exceção a este mandamento? Sacerdotes. Os sumos sacerdotes. Então, a Torá permite que os sacerdotes Kohanim usem a mistura de lã e linho, por causa das vestes variadas, né? Em certas vestimentas específicas no templo. Então, para as pessoas comuns é que é proibido. Mas para o sumo sacerdote e os sacerdotes é permitido, porque são várias vestes, uma em cima da outra, né? Então, o Eterno permitiu. Isso que eu estou dizendo aqui é realmente o Eterno que permitiu, né? Quando voltar, que seja em nossos dias, né? Eles voltarem, o templo sendo erguido, que seja em nossos dias, poderão usar. Mas tem templo agora? Não. Né? Então, agora não entraria. A fidelidade, a obediência de Yeshua a esse mandamento. A fidelidade de Yeshua à Torá é muito grande. Né? Então, Yeshua, inclusive eu, quando vou falar para ortodoxo, né? Tenho nada contra ele, pelo contrário, quando eu me disponho a responder, eles pegam e veem Yeshua judeu, né? Eles veem. Yeshua observava a Torá e a ensinava. Mateus 5, 17 a 19, inclusive condena quem ensina errado. Por isso que tem um bocado que vão ser, Senhor, não ensinando no teu nome, por quê? Porque está ensinando a Torá errada. Está ensinando as pessoas a se desviar da Torá, está ensinando que não existe mais Torá. Então está ensinando errado. Yeshua falou aqui no 19, Mateus 5, 19. Ele disse que não veio abolir a lei, mas torná-la plena. Ah, mas na minha Bíblia tem que cumprir, porque ele tinha que cumprir também e deixar o exemplo, tornar ela plena. Né? Ou seja, tanto interna quanto externa. Né? Então, esse mandamento tem que entender que é um nível de pureza. Então, para trazer para os dias de hoje, o seu caráter vai revelar a sua roupa. Certo? Para vocês entenderem o que esse está falando. O seu caráter, se tem um caráter bom, você vai vestir roupas decentes. Mas a roupa não revela caráter, a pessoa diz, mas o caráter revela a roupa. O caráter vai revelar a roupa, sim. Se você tem um bom caráter, se você é uma mulher, um homem que é de respeito, vai usar uma roupa composta. Mas torná-la plena, tanto dentro como fora, que implica em obedecer aos mandamentos, incluindo aos relacionados às vestimentas. E Yeshua usou na primeira vinda lã, por causa do frio. Claro, as vestes dele eram com lã. E linho? Não. Ele não era ainda sumo sacerdote. Quando ele morre, ele fica à destra. Ele está à destra quando morre. Posição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A Escritura diz que ele nunca pecou. 1 Pedro 2,22. E agora? E a transgressão, o pecado é o quê? Transgressão da lei. 1 João 3,4. Quem transgride a lei perde a salvação, sem medo de errar. Então, salvação pela graça, mas você pode pecar? Depois? Não. Já ensinamos aqui. Não pode. Por que não pode? Você vai pecar? Paulo mesmo diz,
Vocês estão mortos para o pecado. Como vai viver ainda nele? Exemplo de vida. Como judeu do primeiro século, Yeshua teria seguido os mandamentos da Torá, incluindo leis relacionadas ao uso de tecido, já que a observância dessas leis era parte integrante da vida judaica. O que ele questionava era algumas tradições. Certo? E Paulo também bateu forte com isso. Foi o primeiro a bater. Obediência dos apóstolos e discípulos. Então, Yeshua obedecia. Vamos para os apóstolos e os discípulos. No contexto judaico, os apóstolos e discípulos de Yeshua eram judeus que viviam dentro da cultura e prática judaica da época. Eles tiveram, portanto, que seguir as leis da Torá, incluindo o critério, o mandamento, de não misturar lã e linho. Prática da lei em Atos 21, 20 ao 24, indica que os seguidores judeus de Yeshua eram zelosos da lei, indicando que continuavam a observar os mandamentos da Torá, mesmo após a ressurreição de Yeshua. Quer dizer, eles não pararam. Então, o que é isso de dizer que acabou? Se até no milênio tem registro no Tanar de prática da guarda de Shabat. A verdadeira igreja ou comunidade messiânica, então, é uma igreja mesmo, ela vai praticar a Torá. Eu tenho registros aqui, registros escriturísticos de citações de vários pregadores cristãos, vários fazendo a distinção entre Torá, certo? Que está correto, e legalismo da lei. Eu tenho esse registro. De todas as igrejas que você imaginar, o fundador, ele falou alguma coisa. Guarde os mandamentos com a fidelidade, mas não serve de nada ou alguma coisa parecida a prática do legalismo dela, a lei das obras. Então, eles falavam, eles pregam. Então, a igreja verdadeira ou comunidade messiânica pratica isso, sistema religioso, sim, tem que guardar, certo? Tem que guardar mandamento. Para quem o Eterno revelou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Pedro, carne e sangue não foi isso que revelou. Yeshua disse isso, deixou bem claro. Mas aonde foi falado isso? Mateus 16, 18, 19. Na terra de Jerusalém. Então, era essas igrejas aí? Não. Então, essas igrejas têm que imitar o que os apóstolos fizeram na Bíblia. É um sistema corrompido cristão se não praticar a Torá. O desvio doutrinário e a apostasia começou com a igreja grega e romana. Paulo disse, e a apostasia e a iniquidade já opera. Certo? Muitos vão proibir casamento. Nos 21 concílios foi proibido. E aí? E bebem, né, da mesma fonte de cisternas rotas, danificadas, furadas. Os 21 concílios católicos saiu as maiores heresias. São 21 concílios heréticos. Porque desses concílios é que vai chamar você e eu de herege. Mas desde que a gente está praticando a Torá. Do jeito que o Eterno mandou. Então, é como minha esposa às vezes diz, quer dizer que o certo agora é errado e o errado agora é certo? Parece que é, mas não é. Olha o que Paulo falou. Paulo, um fariseu por formação, também sofreu a lei antes de sua conversão e continuou a defendê-la. Após encontrar Yeshua, ele sofreu por a lei? Sofreu. Porque quando ele estava guardando e disse, e agora eu sou de Yeshua, pronto. Agora ele defende. Eu botei conversão para vocês entenderem que ele saiu daqui da cegueira e converteu-se não a um outro sistema, mas ele converteu-se à visão de Yeshua, do Mashiach, do judaísmo ali. Então, não é que ele se converteu, deixou de ser judeu, não.
Ele permaneceu judeu, fariseu de formação. Ele continuou a defendê-la após Yeshua. Veja, qual foi o pensamento aqui? Eu já era fariseu, vou continuar fariseu e vou agora ter a fé em o testemunho de Yeshua. Ele fala o quê em Romanos? Em Romanos, gente, faça um estudo de elogios de Paulo à Torá, na carta aos Romanos. É a que mais elogia. Mas esse é um texto áureo de Paulo lá. Romanos 7,12. Porque hoje, então, se Paulo permaneceu fariseu, com testemunho de Yeshua, por que hoje, meu povo, não pode um ortodoxo ele continuar ortodoxo com testemunho de Yeshua? Por que não pode? Pode. E tem. Ele disse, eu vou permanecer ortodoxo, com todas as tradições, mas vou ter a fé no Mashiach Yeshua. Pode. Por que não pode? Não tem nada que proíba isso. Olha o que Paulo fala. A lei é santa. Olha, para mim isso daí já era perfeito, porque ela previne do pecado. E o mandamento, além de ser santo, ele diz, é justo e bom. Como é que ele vai estar falando da lei ruim, se ele está dizendo que é bom, que é santa e justa? Ensina sobre a lei. Embora Paulo tenha ensinado que a salvação é pela graça mediante a fé, em Efésios 2, do 8 ao 9, ele não anulava a importância de viver de acordo com os mandamentos da Torá. Olha só, 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão é nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A circuncisão é mandamento? É. Mas ele está dizendo, ser circunciso ou incircunciso, você tem que obedecer os mandamentos. Quando chegar no nível de ser circuncidado, você querendo, você circuncida. Mas desde que você, independentemente de ser circuncidado ou não, você continue obedecendo. Continue guardando. Prática pessoal. Como alguém que tentou não ser um obstáculo aos judeus, 1 Coríntios 9, 20, Paulo provavelmente observou os mandamentos da Torá, incluindo o de Shatnes. Ele continuou observando os mandamentos? Sim. E ele não era curtidor de tendas? Você acha que era o quê? Era couro. Ele não misturava lã e linho. Para manter sua referência e testemunho entre judeus. Tecidos permitidos para usos e misturas. Olha só. Algodão, versátil e confortável. É lã? É não. É linho? É não. É de algodão. Pronto. Aqui, ó, algodão. Não tem restrições em relação à classe de Shatnes, da mistura dos dois tecidos. Pode ser misturado com outros materiais sem violar a proibição. Olha que maravilha. Seda, quem puder comprar, né? Que o Eterno nos abençoe. Elegante e luxuoso. Assim como o algodão, a seda pode ser usada sozinha ou misturada com outros tecidos que não sejam lã e linho. Aí eu posso colocar algodão, lã e linho? Não, não se aplica. Esquizofrênico, não. Não. Sequer tenho como fazer hoje o exame, tem que perguntar a ele, tem que estar lá naquela época para poder constatar. Quem vier com essa história de Ezequiel ser esquizofrênico, Paulo esquizofrênico, Elias depressivo, você disse, tem como fazer a consulta deles? Não, então pronto. Não? Tem que fazer a consulta. Tem que ter o paciente presente, deduzir que ele era, isso não é verdade. Isso é uma mentira para denegrir a imagem deles. Então, eu não vejo dessa forma. Paulo, eu costumo dizer assim, para quem entende, está na Techuvá, Paulo é Paulo. Não precisa nem explicar. Né? Fariseu, estudado, instruído, nunca triste, passando, guardei a fé. Realmente, massa. Realmente, né? Então, poliéster. Chegaram para mim e disseram, você usa poliéster?
Sim, uso. Mas é 2 tecidos diferentes. Mas não é qualquer tecido, é lã e linho, né? Resistente e durável. Poliéster resistente e durável. Sendo que fibra sintética. O poliéster é permitido e pode ser misturado com qualquer outro material. Este vídeo, meu povo, compartilhe. Compartilhe com força. Compartilhe. Exceto no caso específico de chátness, onde ele deve ser livre de lã e linho misturado. Então, se tem poliéster, você só vai ver na etiqueta se é lã e linho misturado lá com poliéster. Poliéster, lã e linho, você disse, não posso usar. Entendeu a questão? Então, mas só é poliéster com algodão, poliéster com seda, poliéster com um pouco desse tecido. Não é lã e linho, meu povo, olha a imensidão de tecido que vocês podem usar. Couro elegante. Couro é uma fibra animal e não se enquadra nas restrições do mandamento. Pode ser usado em combinação com outros materiais sem problema. Elastano, olha só. Tecido que estica, é o elastano. Este material sintético pode ser misturado com outros tecidos, já que a mistura não envolve lã e linho. Ó, eu creio que seja aqui. Aquelas camisas térmicas, tá vendo? Não é de lã e linho. Ó, estica. Aqui. Poliéster. Em spandex. Ou seja, essa camisa é coxa. Tá vendo? Estica, 100% poliéster e um pouquinho de algodão. Aliás, uma parte de algodão e uma parte de poliéster, né? Então tá aqui, ó, na etiqueta. Poliéster 8%, spandex e polietileno, poliéster 92% e 8% de spandex. Então, ela só tem esses 2 tecidos. É coxa. Me lembrei, né? Então, veja, gente. Tem camisas, vocês vão olhando na etiqueta e vocês veem a porcentagem de cada tecido que tem lá. Cada um tá olhando agora, né? Vamos lá. Esse material estica. E tem gente tirando a camisa, eu tô sentindo. Para olhar. Digam aqui, eu olhei. Nunca, Paulo nunca foi contra a Torá, nunca. Né? É realmente falta de interesse de estudar. E o pior, quando você ensina a verdade, as pessoas ficam com ira, porque você está desmanchando aquela teologia confortável deles. Né? Nylon durável, né? O nylon, sendo um tecido sintético, também pode ser combinado com outros materiais, exceto com a mistura de lã e linho. Vocês podem ver que sempre não pode com a mistura de lã e linho. Qual é o tecido que tem restrições, né? O linho leve, fresco, o linho pode ser usado, mas não deve ser misturado com lã. De acordo... Então, você só pode usar o linho? Pode. Só o linho pode. De acordo com o critério, né? De acordo com o mandamento. O uso de linho puro combinado com outros tecidos sintéticos ou naturais, não lã, é permitido. Pode misturar lã com outros tecidos? Pode. Pode misturar o linho com outros tecidos? Pode. Só não pode na mesma vestimenta ter lã e linho. Ele colocou lá, mas é lã. Aconchegante e estiloso. A lã é um dos tecidos específicos diretamente na vibração. Deve ser usado separadamente ou misturado com qualquer tecido que não seja linho. Pessoas comuns, israelitas e gentios, podem usar o linho ou a lã, certo? Não é sumo sacerdote, não pode usar os dois, certo? O sumo sacerdote pode usar e o sacerdote pode usar os dois. O simbolismo da lã. Agora vamos para a parte simbólica. Qual é a mensagem que passa? Ao povo, é uma veste ao povo comum, sacrifício e redenção. Yeshua, então, vestia lã. Bom?
Vestes comuns. Lã era amplamente usada para fazer roupas para o povo comum devido à sua disponibilidade e propriedades térmicas. Então, Yeshua usou. Sacrifício. A lã proveniente de ovelhas era simbolicamente ligada ao sacrifício. Então, Yeshua, sendo cordeiro, também pode ter simbolicamente, né, dado a lã. As ovelhas, frequentemente usadas no sacrifício, representam a inocência e expiação de pecados. Então, quando você usa uma roupa de lã, bem confortável, você passa essa mensagem para o mundo espiritual. Isaías 1,18. Ainda que seus pecados sejam como escarlate e outro tecido, eles se tornarão brancos como a neve, né? Então, como a lã branca. Redenção. O ato de tosquiar as ovelhas para obter lã e usá-las para vestimentos pode simbolizar o processo de redenção, a transformação de algo comum em algo útil e protetor. Resumindo, vocês têm que ler. Para comer hoje em dia, uma coisa de acordo com a Torá, tem que ler. Ler os ingredientes, né? Para ver se é kosher. E aqui, nesse caso, você tem que ver as etiquetas, você tem que ler. Significado espiritual da lã é a redenção, né? Fragilidade humana. Lã representa a fragilidade humana, dependência do cuidado divino, do eterno, bendito seja ele, e a necessidade de redenção e purificação, que é o significado espiritual também. Assim como as ovelhas dependem do pastor, os seres humanos dependem de Deus para serem prolongados os seus dias e purificados. O simbolismo do linho, que você vê lá em Risaion, Apocalipse. Vestimenta do sacerdote, símbolo de pureza. Uso sacerdotal. Linho era usado especialmente nas vestes do sacerdote no templo, como uma expressão de pureza e santidade, né? Então, era símbolo de santidade. Kadosh, era ao santo. Êxodo 28, 39, também passava a ideia de separado, Havdalah, separação. Justamente a Havdalah que você faz lá do dia santificado para o dia profano, que vai começar o domingo, aí seria isso. O linho pode ser a fibra vegetal que cresce na terra, simboliza a pureza, separação do sagrado do profano, por isso o sacerdote que usa. Ele é frequentemente associado à justiça e à retidão. Então, se você usar linho, e quanto mais fino, mais delicado, mais caro ele vai ser. Por isso diz, linho fino, puro e resplandecente, lá em Apocalipse 19:8, né? Ele foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Olha só. Então, passa essa ideia, né? Para você ver, né? O Sidur. Sidur tem algo tremendo ali. E começou com 15 páginas só, né? Aí o linho fino são as obras de justiça. Apocalipse descreve linho fino como representativo das obras dos santos. Esse linho simboliza justas as pessoas justas, né? Ações justas, que seguem os mandamentos de Deus e que mantém o testemunho de Yeshua. Quem é que vai ser chamado na hora lá? Nossa, vocês estão de parabéns. Está lá em Apocalipse. Aqueles que guardam a Torá e que obedecem e que têm o testemunho de Yeshua. Combinado com a fé e as obras da vida de justiça e santidade, eles são vistos como aqueles que integram a lei, a fé de forma harmoniosa. O simbolismo do linho, obra dos santos, guardando o mandamento e o testemunho de Yeshua. Os mandamentos dos santos são identificados por sua fidelidade aos mandamentos de Deus, que incluem tanto as leis morais quanto cerimoniais. As pessoas falam muito, não, cerimoniais foi cumprida, foi abolida. Não, o batismo é uma delas, continua. E Yeshua não disse assim, vá lá e ofereça o sacrifício prescrito na lei de Moisés para a mulher que tem o fluxo. Vá lá e também ofereça os sacrifícios para vocês, tem que se mostrar o sacerdote, né? De 2 tecidos, lã e linho, certo? Estou falando disso. Então, a lei cerimonial, ela é permanente.
ela é permanente. Mas as leis de sacrifício de sangue, estas foram cumpridas, certo? Essas foram cumpridas por Yeshua, dando um paralelo. Então, quem for... Sim, a gente poderia fazer sobre isso daí, né? Era assim, os faraós usavam o linho, certo? E as múmias eram enroladas com ele, né? Na hora que viesse, já tá preparado. Israel enfaixava, né? Só. Você veja com Lázaro, né? Matéria-prima. Então é algo justo, santo, purificado, entendeu, Márcio? Então, perceba, testemunho de Yeshua, a adesão ao testemunho de Yeshua implica em consideração do seu papel como Messias. Olha só que maravilha, né? Seus ensinamentos. Vamos continuar? Que reforça a importância da Torá e da justiça, né? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Mas a calça de algodão e a camisa de linho pode? Se você tiver algodão e linho e não tiver a lã no meio, pode. Tá bom? Pode. Exatamente. Vocês vejam que Israel passou por vários exílios. Então, alguma coisa eles absorveram, né? De Bereshit a Risaion, exemplos bíblicos diversos de José até o linho dos santos em Apocalipse. O simbolismo constante é de quê? De separação e santidade. Agora, qual é a mensagem escatológica? Os santos, no mandamento, sim. Os santos são descritos como aqueles que seguem a Torá, lei e instrução, ou Pentateuco, para quem vocês forem apresentar como cristão, eu facilitei para entender, e o testemunho de Yeshua. Apocalipse 12, 17. Considerações finais. O propósito da separação, este mandamento, é um lembrete constante de viver uma vida de santidade e distinção. Aplicações modernas. Como é este princípio? Se traduz hoje na vida dos que seguem a Torá e o testemunho de Yeshua. A modificação de lã e linho vai além de uma regra simples de roupa. Ela carrega um profundo significado espiritual, lembrando os santos da importância de viver de maneira separada e santa, guardando os mandamentos, seguindo o testemunho de Yeshua. Ao longo desse estudo, convocamos uma reflexão sobre a pureza de nossas ações e a separação entre o santo e o profano em nossa caminhada de fé. Então, percebam, vocês aprenderam aqui que tem muito, muito, muito significado nos mandamentos. E a cada mandamento, se você dividir a quantidade de bênçãos, que é 8.000 por 613 mandamentos, vocês vão ter por mandamento cerca de 13 bênçãos quando você obedece. Então, se você já obedece esse mandamento, é ensinado pelos sábios que você tem 13 bênçãos e não sabia. Porque Paulo diz, quando o gentio que não sabe aquilo, a importância daquilo, ele obedece, mesmo os da igreja, quando eles obedecem, que eles seguem, sem saber, eles acertaram. Sem saber. E sem saber, erram. Então, por isso que é importante falar, né? E eu trouxe aqui, é uma profundeza muito grande, demora muito falar de mandamentos, mas às vezes ou outra eu vou trazer um, para vocês entenderem a importância dos principais. Posso trazer aqui a importância de fazer, de deixar a barba crescer, deixar os fiozinhos pelo menos. A exceção é quando o mundo lhe obriga, a profissão lhe obriga, os superiores de cima dizem tem que ter barba cortada, beleza, não tem problema. Mas você tem que, sempre que tiver a chance, deixa crescer. Entendeu? E aí, vocês vejam que até os faraós usavam linho. Então, percebam, não é algo comum e também não é qualquer tecido.
Lã e linho misturado com algum tecido não pode, numa roupa só. Mas eu posso misturar qualquer tecido só com lã e também só com linho. Pode, não tem problema. Calça, camisa, entendeu? Não tem problema. Inclusive, costureiras que estão na Techuvá, elas têm esse cuidado. Eu vou fazer isso daqui só de um tecido. Então, elas têm esse cuidado. Ela só faz ou só de linho ou só de lã, né? E dá aquela... Esquenta, né? A lã esquenta. Principalmente quando vai fazer o colete do Tzitzit, vai esquentar se fizer de lã. Mas você pode fazer de outros tecidos, mas vamos dizer assim, mais suaves. Então é isso aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida concernente a isso, pergunta lá no grupo que o Fernando, baseando-se nisso, vai responder. Shalom, shalom.